Olá, meus amores, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Hoje é quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre as plantas, sobre o ciclo de vida das plantas e também sobre as partes das plantas. Vamos agora ouvir uma música prestando bastante atenção. Tronco, folhas, galhos tem, fruto e flor e raiz. Dona Árvore vai bem, é muito feliz. Tronco, folhas, galhos tem, fruto e flor e raiz. Dona Árvore vai bem, é muito feliz. Subir, subir, vamos subir. Sou macaquinho, não vou cair. E então, gostaram da música? Compreenderam o sentido? Ela fala de quê? Das partes das plantas, não é mesmo? E de todas as partes que a música falou, faltou uma parte para a planta ser completa. Vocês sabem qual é? É as sementes, né? Faltou as sementes. Falar sobre as sementes na música para a planta ser completa. Lá na música falava sobre o tronco da árvore, né? Vocês sabem dizer que outro nome nós podemos dar ao tronco? Que outro nome é chamado o tronco? É o caule, né? O tronco da árvore é também conhecido como caule. O tronco das flores, né? É conhecido como caule. E os galhos das árvores, das flores, vocês sabem dizer de qual parte pertence? Será que é da raiz? Será que é do caule? Será que é dos frutos? Ou será que são das sementes? Os galhos pertencem a que parte da planta? Espero que vocês tenham pensado do caule, né? Faz parte do caule da árvore, do tronco, né? Vocês já perceberam que o ciclo da vida das plantas é bem parecido com o nosso ciclo de vida? Não? Pois então vamos prestar bastante atenção. As plantas, assim como nós, elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e depois elas morrem. Assim somos nós também, não é? A maioria das plantas, elas nascem de sementes, não é? Que quando entram em contato com o solo, se for um solo fértil, um bom solo para plantio, então lá ela se desenvolve e nasce, cresce, né? Se reproduz, dá frutos, dá flores. O modo de alimentação das plantas é bem diferente do nosso modo de alimentação e também dos animais, né? Os seres humanos e os animais, eles precisam ir em busca do seu alimento, né? As plantas não. As plantas, elas fornecem o seu próprio oxigênio para sobreviverem. Elas só precisam de ar, água, luz e os sais minerais do próprio ambiente. Quando as plantas atingem a fase adulta, elas podem produzir flores. Dessas flores nascem os frutos e dos frutos as sementes, né? Que podem originar novas árvores, novas plantas, né? E vocês sabiam que existem plantas com sementes e também plantas sem sementes? As plantas com sementes são produzidas
elas nascem, né, através das sementes que são plantadas, que são germinadas e crescem, né? E vocês perguntam, tia, e as plantas que não têm sementes? Como elas crescem, né? Como plantamos elas? Nós plantamos ela através de galhos que são extraídos de outras. Então, plantamos um pequeno galho, né? Uma pequena muda, através da raiz. A partir daí, ela se fixa no solo, né? Ela prega lá no solo, como costumamos chamar. E então, ela se desenvolve. Agora, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de plantas sem sementes e de plantas com sementes. Vamos lá, prestar bastante atenção. Plantas sem sementes. Aqui nós temos o exemplo das samambaias. Elas não produzem sementes ou flores, porém possuem caule, raiz e folhas, como as outras plantas. Temos também o exemplo dos musgos. Eles são plantas bem pequenas e sem sementes. Normalmente, elas se desenvolvem em locais úmidos e com sombras. E temos também a cavalinha, que também não possui sementes ou flores, mas é uma planta medicinal que podemos usar para ajudar no emagrecimento. O seu chá também fortalece os ossos. Podemos tratar pedra nos rins e também infecções urinárias. Plantas com sementes. Aqui nós temos os exemplos dos coqueiros. Os coqueiros são árvores bem altas, né, que produzem coco. O coco são as sementes, né? Temos também o feijoeiro. O que são os feijoeiros? São os pés de feijão, como conhecemos, né? Que neles nascem essas bajas. E as bajas, dentro das bajas, tem os grãos, que são as sementes. Os grãos de feijão são as sementes. Plantamos os grãos, né? E nasce esse pé de feijão. Temos também as goiabeiras, cujas sementes estão dentro das goiabas, né? E temos também as laranjeiras. E as sementes também encontramos dentro das laranjas. Vamos agora resolver a nossa atividade. A nossa atividade é a primeira folha da apostila que vocês receberam essa semana, tá certo? A frente e as costas. Vocês leem, observem as imagens e respondam as questões, tá bom? Eu aguardo o retorno de vocês.